Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre leis de Ohm, tá? Primeira e segunda lei. Então, bora lá para os exercícios. Primeiro diz o seguinte: no diagrama a seguir está representada a curva característica de um resistor mantido em temperatura constante. Analise as informações a seguir. Então, a gente tem aqui um gráfico da tensão medida em volts, da corrente elétrica medida em amperes, né? Já com a reta, ele faz as seguintes afirmativas. Primeiro, o resistor em questão é ômico. E aí, para a gente analisar isso, basta a gente olhar para o gráfico. Se o gráfico for uma reta, né, indica que a resistência ela é constante. Então, se a resistência é constante, é porque o resistor é ômico. Então, o gráfico sendo uma reta, já dá para saber que o resistor é ômico. Então, já é verdadeiro aqui. Tá bom? 2. A resistência elétrica do resistor é igual a 5. Isso significa que são necessários 5 volts para produzir nele 1 ampere de corrente. Então, se realmente for 5 ohms a resistência, quer dizer que são 5 volts para produzir 1 ampere. Correto, mas bora lá calcular essa resistência. Pessoal, tem dois pontos no gráfico, né? Esse, onde a tensão vale 10 e a corrente vale 2. E esse aqui, onde a tensão vale 30 e a corrente a gente não sabe. Então, não tem como usar esse ponto. Vou usar esse ponto aqui de baixo. A gente aplica a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. U tirado do gráfico 10, o R a gente está buscando, e o I também tirado do gráfico vale 2. Então, o 2 está multiplicando passa dividindo, então de fato a resistência é 5 ohms. Então, isso aqui é para resolver a questão 2, a afirmativa 2, e ela é correta também. Afirmativa 3. A intensidade da corrente I2 indicada no diagrama vale 6. Pronto, agora ele quer saber quanto vale esse I2 aqui. Eu vou pegar esse ponto do gráfico. Não, deixa eu separar aqui. Sobre a afirmativa 3, vou aplicar de novo, segundo a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Agora vou pegar os valores para esse ponto, onde o U vale 30. O R é 5, né? Porque a gente viu que o resistor é ômico. Se o resistor é ômico, a resistência é constante para qualquer valor de tensão, né? E aí o I a gente descobre. Então, a gente quer saber o I. O 5 está multiplicando o I e vai passar dividindo. 30 dividido por 5, de fato, dá 6. Unidade de medida de corrente, amperes. Então, ele disse que dava 6. 6. Deu. Tá correto, tá? E, afirmativa 4, ele diz: se o resistor for percorrido por uma corrente de 2 amperes durante 20 segundos, consumirá 400 joules de energia. Então, bora fazer aqui na outra página, né? Sobre essa 4 para ver se é verdade. Então, ele está falando de energia, a gente viu que energia é potência vezes tempo, né? Lembrando que potência tem várias fórmulas, eu posso usar aqui U vezes I, né? Então, a energia vai ser U vezes I vezes o ΔT. Ele disse que a corrente era de 2 amperes. Então, a corrente é 2 amperes. Quando a corrente é 2 amperes, ó, eu venho para o gráfico e vejo que o U vale 10. Então, aqui, ó, já sei que o U vale 10, a corrente vale 2 e o tempo 20 segundos. Então, só fazer, né? 20 vezes 2, 40. 40 vezes 10, 400. Unidade de medida de energia, joules. Então, a energia é 400 joules. Foi isso que ele disse. Então, os 4 estão corretos. A alternativa correta aqui a gente marcaria a letra D de dado. Ok? Aí, primeiro, vamos para o próximo. Diz o seguinte: o diodo semicondutor é um componente eletrônico usado, por exemplo, na conversão da corrente alternada em corrente contínua. A curva característica de um determinado diodo de silício está representada na figura a seguir. Letra A, ele pergunta: a partir de que valor de U esse diodo começa a conduzir corrente elétrica? Então, agora a gente tem um gráfico da corrente, medida em amperes, em função da DDP, medida em volts, né? Para esse semicondutor aí que, com certeza, tem uma certa resistência, né? Ele pergunta: para qual valor de U, para qual valor da DDP, esse diodo começa a conduzir corrente elétrica? A gente vai olhar para o gráfico e vai ver a partir de qual momento que começa a se produzir corrente elétrica. Corrente elétrica hoje é vertical, então a gente observa a corrente não subiu o gráfico, então quer dizer que a corrente é 0, 0, 0, 0, 0. A partir desse ponto é que a corrente começa a percorrer o semicondutor, né? Então, não é para todos os valores de DDP que você consegue produzir corrente, né? Ele não é um condutor, ele é um semicondutor, então tem valores aqui de DDP em que não gera corrente. Então, observe, ó, esse momento do gráfico aqui embaixo, né, ó, não tem corrente elétrica, só começa a se produzir corrente elétrica a partir desse ponto.
Vamos ver quanto vale esse ponto. Se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 separações. Então quer dizer que cada separação dessa aqui vale 0,1, né? Então aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ele começa a partir desse ponto, então é 0,7 volts. Então a resposta da letra A começa a ser produzida corrente com a DDP de 0,7 volts. Tá? A partir de 0,7 volts, aqui passa a corrente pelo diodo, né? Vamos lá. Letra B. Ele quer saber qual o valor de R1 de sua resistência quando U é igual a 1,2 volts. Então, vamos lá. São duas perguntas, né? E depois ele quer saber o valor de R2 quando U é igual a 1,4 volts. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer saber qual é a resistência 1 quando U é igual a 1,2 volts. Então, vou chamar de U1, né? Que é o primeiro caso. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar no gráfico. A gente vai ter que aplicar a primeira lei de Ohm, né? Ó. U é igual a R vezes I. U a gente tem, R é o que a gente quer, e o I eu tiro do gráfico. Então, vou olhar no gráfico. Qual ponto vale 1,2 volts? Ó. Então, se aqui vale 1, a gente viu que cada separação vale 0,1. Então, aqui é 1,1, aqui é 1,2. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1,2 vai fornecer para a gente, cadê? Opa, aqui. Esse ponto que vai dar um valor em correntes vale aqui, né? E aí, ó, vamos ver quanto vale esse valor, né? A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, no eixo das correntes, cada separação vale 1, né? Então, aqui é 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5, né? Só pode ser 6. Então, do gráfico, a gente conclui que a corrente 1 é 6 amperes. Ok? Vou jogar na fórmula aqui, U 1,2, R1 a gente está buscando e o I vale 6. Como a gente quer saber o R, o 6 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, se fosse 12 por 6 daria 2, como tem a vírgula dá 0,2. Unidade de medida de resistência, ohms. Então dá 0,2 ohms. Ok? Essa é a primeira parte, né? Ele quer saber agora qual o valor de R se a tensão for 1,4. Vou usar a mesma lógica. Só vamos ver agora aqui no gráfico onde está 1,4, né? 1,1, 1,2, 1,3. 1,4 está aqui. Então vamos ver 1,4 volts. Quantos amperes passam quando a DDP é 1,4? Ou seja, é o máximo, né? O gráfico está com o gráfico aqui. Ou seja, vai ser de 10 amperes. Então, para esse segundo caso, né? Vamos para outra página. Continuação da letra B. Ele quer saber qual é a resistência quando a tensão é 1,4 volts. E a gente viu que quando a tensão é 1,4 volts, a corrente vale 10 amperes. Né? Ficou feio, né? Deixa eu ajeitar aqui. 10 amperes. Então, a mesma coisa. U igual a RI, primeira lei de Ohm. Aí, como eu estou fazendo um segundo caso, eu vou separar. Segundo caso, segundo caso, segundo caso. Né? Então, aqui fica 1,4. O R é o que a gente está buscando. E o I vale 10. Então, a gente quer saber o R. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, 1,4 dividido por 10 vai dar 0,14 ohms, unidade de medida. Então, a gente observa ó, que para valores diferentes de DDP, de voltagem, a resistência muda, né? Uma hora é 0,2, então muda a DDP, ela vai para 0,14. Ou seja, esse resistor aqui, né? Esse diodo semicondutor, ele não é um resistor ômico, né? De diodo de silício, ele não é um resistor ômico. Por quê? Porque ele tem a resistência variável. E resistores ômicos são aqueles de resistência constante, como esse do primeiro caso, né? Ó, foi 5 no primeiro, é 5 para qualquer valor. E o gráfico é uma reta, né? Bonitinha. Se a gente olhar aqui, esse gráfico não é uma reta, né? Ele tem uma curvinha aqui, né? Então, para esse caso aqui, esse resistor não é ômico, ok? Vamos lá. Mais uma. É o seguinte. Um soldador elétrico de baixa potência, de especificações 26 watts e 127 volts, está ligado a uma rede elétrica de 127 volts. Calcule, letra A, a resistência elétrica desse soldador em funcionamento. Então vamos lá. Vou pegar as informações, né? Ó, daqui. Watts, unidade de medida de potência. Então a primeira informação que a gente tem é que a potência é 26 watts. Volts, unidade de medida de DDP. Então o U vale 127 volts. Tá? Bom, para as contas, letra A, ele quer saber a resistência. Então vou usar aquela fórmula de potência, né, que relaciona DDP com resistência. A gente viu que tem uma fórmula que relaciona com corrente
uma fórmula que relaciona corrente e resistência, uma fórmula que relaciona corrente e DDP, e uma que relaciona DDP e resistência. Né? Então, aqui relaciona DDP e resistência é potência igual U ao quadrado sobre R. Né? Como a gente quer saber o R passa para cima, a potência passa para baixo. Então, o R vai ser U ao quadrado sobre potência. Ou seja, o R vai ser 127 ao quadrado dividido pela potência que é 26. Se você fizer essa continha aí, que é bem chatinha, né? Vai encontrar que isso vai dar 620 ohms de resistência. Ok? Vamos para a letra B. Vou parar aqui. Letra B aqui embaixo. Letra B ele quer saber a intensidade da corrente estabelecida, né? Se eu tenho R e tenho U, para achar a corrente é só aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Se eu quero saber o I, o R que está multiplicando passa dividindo. U é 127, o R a gente acabou de encontrar, é 620. Se você fizer essa divisão aí, uma divisão bem chatinha, né? Você vai encontrar 0,205, aproximadamente, né? Dá nesse caso 0,205 amperes, né? Pode deixar assim? Pode, mas pode andar aqui, ó, com a vírgula 1, 2, 3 casas. Isso vai dar 205 vezes 10 a menos 3 amperes. Pode deixar assim também, mas como a gente já viu, aqui está ruim de escrever, vou fazer aqui, ó, como a gente já viu, 10 a menos 3 é mili, né? Então isso é 205 miliamperes, ok? Então aí, pode deixar do primeiro jeito? Pode, tá certo do mesmo jeito, né? Mas se tivesse alternativa, normalmente ele pediria em miliamperes, tá? Mas tanto faz, qualquer uma dessas três expressões aqui está correta. E letra C, a gente quer saber a energia dissipada em 5 minutos. Vamos lá, energia, letra C, a gente já viu que se calcula como sendo potência vezes tempo. Só tem um detalhe, esse tempo ele tem que vir em segundos, né? Então, se ele deu 5 minutos, eu tenho que multiplicar por 60 para passar para segundos, né? A potência a gente tem, que é 26. Então, fica 26 vezes 5 minutos. Aí eu multiplico por 60 para ter em segundos. Para a resposta sair em joules, o tempo tem que estar em segundos, ok? Então, se a gente fizer essa conta, isso aqui vai dar 5 vezes 60 vai dar 300, né? 300 vezes 26 vai dar 7.800 joules, tá? Só que ele pede em kilojoules, né? Ó. Kilojoules é 1000 joules, então eu tenho que dividir por 1000 para ter em kilojoules. 1 kJ são 1000 joules, então para passar de joules para kilojoules eu divido por 1000, então isso aqui vai dar 7,8 kilojoules, ok? De energia produzida, dissipada nesse resistor aí, tá bom? Vamos para o próximo. Um chuveiro ligado em 220 volts opera com potência igual a 5.500 watts. A temperatura ambiente é igual a 15 graus Celsius. Considere o calor específico da água igual a 4 joules por grama grau Celsius. Suponha que toda a energia dissipada no resistor do chuveiro seja entregue à água. Então veja só, aqui a gente vai ter aquele efeito joule, né? Onde a gente vai transformar a energia elétrica em calor, energia térmica, tá? Então, quando ele diz aí, suponha que toda a energia dissipada no resistor do chuveiro seja entregue à água, quer dizer que toda aquela energia elétrica vai ser transformada em energia térmica. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a energia elétrica do resistor, aquela energia, o valor dela continua o mesmo, né? Ela só vai mudar de tipo, ela deixa de ser elétrica e vira calor. Aí eu vou utilizar essa energia na fórmula do calor, que vocês viram no Física 2, tá? Então, vamos lá. Quais são as informações que a gente tem inicialmente? Primeiro, que é DDP 220 volts, U igual a 220 volts, potência igual a 5.500 watts, então potência 5.500 watts, temperatura inicial da água, chamada de θI, né, ou TI, tanto faz, 15 graus Celsius, e o calor específico da água, 4 joules por grama grau Celsius, tá? Então, pela unidade de calor específico, a gente vai medir energia em joules, as massas em gramas e temperatura em graus Celsius, tá? Então, praticamente, isso é bom porque a gente não vai precisar converter nenhuma unidade, né? Vai ter tudo bonitinho aí, do jeito que a gente quer. Vamos lá. Letra A, ele quer saber a resistência. Não, resistência. Vamos lá. Se eu tenho potência e tenho U, só aplicar naquela fórmula de potência que relaciona DDP e resistência, né? A gente usou agora pouco. Potência é U ao quadrado sobre R. Ou seja, R
é U ao quadrado sobre potência. U é 220, então fica 220 ao quadrado. E a potência é de 5.500 watts. Se eu fizer essa conta, já tinha tempo, dá 8,8 ohms. Então está aí a resistência. Letra B. Calcule a temperatura da água ao sair do chuveiro, quando passa por ele 55 gramas por segundo. Vamos lá, letra B. A gente quer saber a temperatura final. Quando passam 55 gramas, ou seja, a massa 55 gramas por segundo, ou seja, num tempo de 1 segundo. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a energia elétrica que é fornecida pelo resistor, né? E como ele diz que toda energia dissipada pelo resistor vai ser convertida em calor, a gente vai pegar essa energia elétrica, que a gente vai calcular, e dizer que aquilo é o calor. Tá? E energia elétrica, a gente já viu que é potência vezes tempo. Né? A potência foi dada. Cadê? Está aqui, ó. Potência 5.500 watts. Então, é 5.500 vezes o tempo. Nesse caso, ele quer saber em 1 segundo, né? Por segundo é 1 segundo. Então, a energia é 5.500 joules. Então, essa energia elétrica, como o resistor produz efeito Joule, né? Transforma energia elétrica em energia térmica, essa energia elétrica vai virar calor, né? Aí lá em física 2 a gente chama calor de Q, né? E como ele quer saber temperatura, a fórmula que a gente tem, né, para calcular a temperatura ou o calor que produz aumento de temperatura é a fórmula do Quimacete, né? Não sei se vocês lembram. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, né? Então, quando o calor produz mudança de temperatura, a gente chama esse calor sensível, né? E a gente calcula através dessa equação. Ou seja, uma quantidade de energia térmica, que é calor, produz mudança de temperatura no corpo, tá? Então, essa energia aqui é o calor, que vira calor pelo efeito Joule. Então, aqui a gente vai ter 5.500. A massa ele deu que era 55 gramas. O calor específico da água foi dado 4. E a gente calcula a variação de temperatura. Lembrando que ele não quer a variação, né? A gente quer a temperatura final. A gente acha aqui primeiro a variação, depois que achar a variação, a gente acha a temperatura final, tá? Com calma. Então a gente faz o seguinte: a gente quer saber variação de temperatura é igual a 5.500 e 55 vezes 4 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou fazer assim que vocês vão ver que vai ficar mais fácil. 55 por 55 dá 1, né? Fica 100. E 55 por 55 dá 1. 100 dividido por 4, a gente tem que a variação de temperatura é de 25 graus Celsius, né? 55.000 dividido por 55 dá 100. 5.500 dividido por 55 dá 100 sobre 4, 25 graus, né? Essa não é a resposta ainda, porque ele quer a temperatura final. A gente tem que lembrar que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, se eu quero a temperatura final, o menos θi passa para o outro lado somando, né? Então, a gente vai ter, a temperatura final vai ser 25 e a temperatura inicial foi dada, né? Aqui, ó, 15 graus. Ou seja, a água vai sair desse chuveiro a 40 graus Celsius, né? Ela entra a 15 graus e sai a 40 graças ao resistor que dissipa energia, né? Pega aquela energia elétrica, faz efeito Joule e transforma em energia térmica. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Cadê? Opa. Tem letra C, ó. Desejando que a água saia do chuveiro a 70 graus, devemos fechar um pouco o registro, de modo que passem pelo chuveiro quantos gramas por segundo, né? Eu já não sei se vocês já perceberam isso, quando a gente vai usar o chuveiro elétrico, se a gente abre o chuveiro, né, ou seja, aumenta a vazão, a água não sai tão quente. E se a gente diminui a força do chuveiro, né, a vazão de água, a água fica mais quente. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele quer que aumente a temperatura. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a passagem de água, né, vai passar menos água, e aí vai esquentar. Vai esquentar mais rápido, né? Ele quer saber, para a água sair a 70, quanto de água eu devo deixar passar? Tá? É isso que ele está perguntando na letra C. Então, na letra C, a temperatura final da água vai ser 70 graus. Ele quer saber quanto de água que a gente deve deixar passar. Tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, né? A gente viu lá, para usar a mesma fórmula, né? Q igual a MC delta θ. A quantidade de energia que o resistor produz é a mesma, né? Seja 1 grama de água, seja 1 quilo de água. Ele vai fornecer a mesma quantidade de energia, né?
a temperatura vai depender da quantidade de água. Se você deixar passar muita água, aquela energia não vai ser capaz de aquecer muito. Agora, se você botar pouca água, aquela energia é capaz de aquecer bastante, né? Então, o que vai ser a variável nesse caso é a massa, né? Você bota muita massa, aquela energia não consegue aquecer muito. Você bota pouca massa, a energia é suficiente para aquecer, né? Então, a energia fornecida é mesmo 5.500, que achou aqui atrás. A massa agora é o que a gente está buscando. O calor específico da água é o mesmo, né? Que é uma característica da água, do material. Cada material tem seu calor específico. E a variação de temperatura agora é o que muda, né? Ó, variação de temperatura, lembrando que é temperatura final menos temperatura inicial. Final agora é 70, a inicial era 15, né? Estava lá no início do texto. Aqui, ó. Cadê? Voltei muito, né? Aqui, ó. 15. Temperatura inicial. Pronto. Então, 70 menos 15 dá 55 graus. Então, agora, para ocorrer uma variação de 55 graus, quanto de água eu vou deixar passar, né? Então, a gente quer saber a massa, com 5.500, dividido por 55, vezes 4. Então, a mesma historinha. 5.500 por 55 dá 100. 55 por 55 dá 1. 100 dividido por 4. Então, 25 gramas de água devem ser deixadas passar. Ou seja, você diminui lá o chuveiro, né? Estavam passando 55 gramas, a água saía a 40 graus. Se eu fechar o chuveiro um pouquinho, deixar cair apenas 25 gramas, a água sai a 70 graus, ou seja, fica mais quente. Tá bom? Então tá aí a questão de resistência, né? Que a gente utiliza, vê também aqui o efeito Joule. Ok? Vamos fazer mais uma. Diz assim, ó. Agora a gente já entra na segunda lei de Ohm. Ó. A área de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado. Calcule então quantos metros deve ter um fio de cobre com 2 milímetros de diâmetro para que sua resistência elétrica seja igual a 1 ohm. Considere a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro e use π igual a 3,1. Então vamos lá. Calcule quantos metros deve ter um fio, ou seja, ele quer o comprimento. O comprimento a gente chamou de L, né? Um fio de cobre que tem 2 milímetros de diâmetro. Então, diâmetro, 2 milímetros. Para que sua resistência seja de 1 ohm, o R vale 1 ohm, e a resistividade do material, que a gente chama de ρ, né? Parece um P meio deitado, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por metro. E disse para a gente utilizar π igual a 3,1. Se você olhar na resistividade, a unidade de medida está ohm por metro. Então, a resistência vai ter em ohm e as outras medidas têm que estar em metros ou metros quadrados. Então, diâmetro que está em milímetro, não vou trabalhar com milímetro, vou trabalhar com metro. Então, para passar de milímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 3. Então, você tem 2 vezes 10 a menos 3 metros, né? Transformei em metros. Aí tem um detalhe. A fórmula de resistência pela segunda lei de Ohm é aquela, né? Rho L sobre A. A gente quer saber o L, né? Então, se você faz meio pelos extremos aqui, ó, o L vai ser igual ao R, né? O A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E a resistividade que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? A resistência a gente tem que vale 1. O ρ, ele deu 1,7 vezes 10 a menos 8. Mas a gente não tem a área, né? Para a gente achar o comprimento, a gente precisa da área. Só que a gente sabe, né? O fio, ele tem uma área circular. O comprimento, né? Tem um formato de cilindro. Então, a área aqui do fio é uma circunferência. Então, a gente vai utilizar a forma que ele deu aqui, ó. πr ao quadrado. Só tem um detalhe, ele não deu raio, né? Ele deu diâmetro. Você tem que lembrar, quando a gente tem uma circunferência, né? O raio é a distância do centro para qualquer ponto. E o diâmetro é o dobro disso, né? Você pega essa distância daqui. E aí é o diâmetro. Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Ou seja, quer saber o raio? É o diâmetro sobre 2. Diferença, né? Então, o raio vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros dividido por 2, né? O diâmetro. Então, o raio vai dar 1 vezes 10 a menos 3 metros. Okay? Com isso, eu posso calcular a área. Ele mandou usar π 3,1 e o raio 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, vai ser 3,1 vezes 1 ao quadrado é 1. Potência de potência, repete a base, multiplicam seus expoentes. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então vai dar 3,1 vezes 10 a menos 6. Unidade de medida de área, metros quadrados. Né? A gente utilizou o raio em metros,
Então sai em metros quadrados. Pronto. Ficou fácil agora, né? Vamos para outra página. Deixa eu pegar isso aqui. Já utilizar essa fórmula. E ser feliz, né? Podemos achar o L. Ó, então, o R ele disse que era 1, né? R é 1, rho 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, 1. A área a gente acabou de achar, 3,1 vezes 10 a menos 6, foi? 10 a menos 6. E o rho, 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, vamos terminar aqui, ó. Vai ficar 3,1 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,7 vezes 10 a menos 8. Bom, se você fizer essa continha aí, bem chatinha, você vai encontrar que isso vai dar 3,1 dividido por 3,1 dividido por 1,7 dá 1,82. Aí divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, né? Fica menos 6 menos 8. Ou seja, fica menos 6 mais 8, o expoente dá 2. Então, 2, tira essas duas casas decimais, então dá 182 metros o comprimento desse fio aí. Ok? Então tá aí um exercíciozinho de segunda lei de Ohm. Isso aqui foi o que a gente fez. Próximo, ó. Um resistor de determinado chuveiro é um fio de nicromo de 2 metros de comprimento e 11 ohms de resistência, enrolado em forma de hélice cilíndrica. Letra A. Faça uma estimativa do comprimento que deveria ter um fio de cobre de mesma área para se obter um resistor também de 11 ohms. Para isso, considere o rho do nicromo e o rho do cobre. Né? Então, está dizendo o seguinte, ó. Um resistor é feito de nicromo e, utilizando esse material, o comprimento do fio tem que ter 2 metros. Ele quer saber, se eu mudar o material, fizer um resistor agora, utilizando cobre, qual deve ser o tamanho desse fio? É isso que ele quer saber. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o cobre. Você sabe que R é igual a ρ L sobre A. Como ele quer saber o comprimento, né? A gente isola o L. O A passa para lá multiplicando, fica R vezes A sobre ρ. Tá? O R, 11. Calma aí, vamos fazer agora isso. O R é 11 e o ρ do cobre foi dado. Mas para achar o comprimento eu não tenho a área, né? Fica faltando a área. A gente não sabe a área do fio do cobre. Mas ele disse o seguinte, que essa área tem que ser igual, mesma área do fio de nicromo. E do nicromo eu tenho todos os dados. Eu posso achar a área do nicromo e jogar aqui. Né? Fórmula mesma, ρ R igual a ρ L sobre A. Só que nesse caso agora eu vou descobrir a área do fio de nicromo para jogar no fio de cobre, porque ele disse que a área é igual. E aí eu acho o comprimento do fio de cobre. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter A é igual a ρ vezes L sobre R. Então, continuando aqui em cima, ó. O ρ do nicromo está aqui, 1 vezes 10 a menos 6. O comprimento do nicromo, 2 metros. E o R do nicromo, 11 ohms. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 11. Então, se você fizer essa continha aí, que é chatinha, né? Você vai encontrar que vai dar aproximadamente 18 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, tá? Então, uma área bem pequenininha, né? Que é um 10 a menos 8, que é um fio bem estreitinho, né? Então, a área é essa. Então, pega essa área, joga para o cobre e descobre o seu tamanho, né? Então, vamos refazer aqui, ó, para o cobre. A fórmula é a mesma, R é igual a ρ L sobre A, a gente quer saber o L, né? O tamanho, o comprimento do fio. Então, fazendo meio pelos extremos, o L é igual a R vezes L, R vezes A sobre ρ. A resistência do fio de cobre, mesma resistência, vale 11. A área é a mesma do fio de nicromo, que a gente acabou de deixar aqui, né? 18 vezes 10 a menos 8. Dividido pela resistividade do cobre agora. A resistência do cobre é 2 vezes 10 a menos 8. Tá? Então, continuando aqui em cima, ó. Dá para fazer as simplificações. 10 a menos 8, 10 a menos 8 corta. 18 por 2 dá 9. 11 vezes 9, então esse fio vai ter aproximadamente 99 metros, né? Aproximadamente porque eu fiz uma aproximação aqui, né? Aqui tem mais casas decimais, 18 vezes 10 a menos 8, eu aproximei para 18 para facilitar. Então dá 99, quase 100 metros de fio, tá? Então, se você quisesse fazer um resistor
com cobre, você ia ter que gastar 100 metros de fio, né? Então veja que não é uma coisa muito prática. Por isso que se usa unicromo. Com unicromo, basta um fio de 2 metros, porque ele tem uma resistividade maior, né? É 10 a menos 6, só tem 6 casas decimais. O cobre é 10 a menos 8, tem 8 casas decimais. Então cuidado, o cobre é 2 e o unicromo é 1. Não. Tem que ficar atento às casas decimais, tá? Deixa eu apagar aqui só para a gente ver a letra B. A letra B ele pergunta o seguinte: seria viável usar o cobre na confecção do resistor desse chuveiro? Ignore problemas de oxidação. A resposta é bem clara, não, né? Você vai fazer uma resistência de um chuveiro de 99 metros de fio, não é uma coisa viável, né? Muito pelo contrário. Então, tá aí a resposta desse exercício. Vamos para o próximo. Diz o seguinte agora, ó, um cabo de cobre utilizado para transporte de energia elétrica tem a cada quilômetro de comprimento resistência elétrica de 0,34 ohms. Então, vamos lá, com calma. Primeira informação que ele deu. A cada quilômetro, então, ó, o comprimento do fio, ó, cada quilômetro de comprimento, então o comprimento desse fio é de 1 quilômetro, né? E a resistência, 0,34 ohms. Aí ele dá mais alguns dados, ó, dá que a densidade do cobre é 9.000 kg por metros cúbicos. E que sua resistividade, ou seja, o Rho, é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Aí ele pergunta, qual a massa, vamos para um lado, quer saber qual a massa de 1 metro de fio. Ou seja, ele quer saber a massa quando o comprimento for 1 metro. Você fala, meu Deus do céu, qual a fórmula de resistência, de resistividade, qual a fórmula da lei de Ohm que tem massa envolvida? Ele quer saber massa, qual a fórmula que tem massa? Nenhuma, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vai achar massa através da densidade. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar a ideia. Veja, a gente lembra, não sei se vocês devem lembrar de química, né? Que densidade é uma fórmula muito velha. Ou seja, densidade é massa sobre volume. Então, se a gente quiser calcular massa, faz meio pelos extremos, massa vai ser densidade vezes o volume. A densidade foi dada, mas a gente não tem o volume. Então, a gente tem que descobrir qual é o volume do fio, tá? Então, lembrando que o fio tem forma cilíndrica, né? Ele tem uma base circular e tem um comprimento. Então, fio, qualquer fio que seja, né? Tem forma cilíndrica, ou seja, tem uma área aqui e tem um certo comprimento aqui que a gente chama de L, né? E o volume de um cilindro é a área da base vezes o seu comprimento. Ou seja, área vezes o comprimento. E área e comprimento tem na segunda lei de Ohm, na fórmula de resistividade. É daí que vem, tá? Então lembrando que esse V aqui, para a gente não confundir, é o volume do fio, né? Então esse V aqui é o volume. O A é a área do fio. E o L é o comprimento. E o Dzinho, né, é a densidade. Bom, então vamos em busca disso. Ó. O comprimento do fio foi dado, é 1 km. Então, para eu calcular o volume do fio, eu vou atrás da área, né? Então, eu vou utilizar a fórmula lá de resistividade para calcular a área, tá bom? Só tem um detalhe, né? Ó. A densidade está em metros cúbicos, o Rho está em metros, um metro, então esse 1 km eu tenho que passar para metros, né? 1 km são 1.000 metros. Pode trabalhar com 1.000, ou se quiser, 1 vezes 10 a terceira metro, né? Se quiser trabalhar em potência. Tá bom? Então vamos para outra página para a gente calcular essa área aí. Para achar o volume, depois que achar o volume, achar a massa. Tá bom? Então a gente vai fazer esse caminho. Então vamos lá. A gente sabe que resistência é Rho L sobre A. A gente quer saber agora a área, né? Está faltando saber a área. Então, fazendo meio pelos extremos, a área vai ser Rho L sobre R. Tá? Pode fazer, jogar os valores e no final fazer meio pelos extremos. Estou fazendo direto, tá? Então, o Rho foi dado, 1,7 vezes 10 a menos 8. Comprimento, que agora a gente fez 1 km, 1.000 metros. Botar 1 vezes 10 a terceira, se você quiser usar 1.000, dá certo do mesmo jeito. E a resistência também foi dado, que é 0,34, né? Está até aqui em cima. Então, 0,34. Então, ó. Se você dividir 1,7 por 0,34, dá 5. Multiplicar 5 vezes 1, 5. Multiplicação de potência da mesma base, repete a base, são os expoentes. Menos 8 mais 3 vai dar menos 5 metros quadrados. Então, a área do fio
é 5 metros quadrados. E veja, a área do fio, se a gente voltar aqui, ó, é esse valor 5 vezes 10 menos 5 metros quadrados. Se o fio tiver 1 quilômetro, e se eu cortar o fio aqui, ele vai ter a mesma área, tá? Então a área é constante, a área não muda. Você pega um fio mais curto, um fio mais longo, tem a mesma área, ele não muda de espessura, tá? Então, achamos a área. Podemos achar agora o volume, né? Lembrando que volume é a área vezes o comprimento. Então, a área é 5 vezes 10 a menos 5. E eu quero o volume para 1 metro de fio. Então, agora, o L é 1. Então, o volume vai ser 5 vezes 10 a menos 5 vezes 1, que é 5 vezes 10 a menos 5. Unidade de medida de volume, metros cúbicos. Achamos o volume. Agora a gente vai pegar a fórmula aqui, ó, densidade, massa e volume, né? Então, densidade é massa sobre volume, massa é densidade vezes volume. Densidade foi dada, 9.000, ou 9 vezes 10 a terceira, tanto faz. O volume, 5 vezes 10 a menos 5. Então, a massa, 9 vezes 5, 45. Multiplicação de potência, de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 3 mais menos 5, menos 2. E aí, professor, quantidade medida? Só olhar densidade. Está em quilograma por metro cúbico, a massa sai em quilogramas, né? Ou seja, se a gente tirar essas duas casas decimais, isso dá 0,45 kg, tá bom? Só que ele pede a resposta em gramas, né? Se você olhar as unidades em gramas, vai dar 450, né? Porque 1 grama, 1 quilo são 1000 gramas, então para passar para grama, você multiplica por 1000, 0,45 vezes 1000 vai dar 450 gramas de fio. Então, 1 metro desse fio tem 450 gramas, tá? Então, é uma questãozinha que tem que pensar um pouco mais, né? Você fala, meu Deus, onde é que eu vou achar massa? Mas a massa vem da informação do volume, né? Da densidade. Da densidade, a partir da densidade que a gente consegue achar o volume. Achar a massa, né? O volume e a massa, tá? Então, tá aí, beleza? Vou circular. Aqui, ó. Essa informação aqui faz a gente conseguir achar a massa, beleza? Vamos fazer? Tem mais alguma? Deixa eu ver. Tem a última, ó. Vamos lá. A figura mostra um cabo telefônico formado por 2 fios. Esses cabos têm comprimento de 5 km. Constatou-se que em algum ponto ao longo do comprimento desse cabo, os fios fizeram contato elétrico entre si, ocasionando um curto-circuito. Para descobrir o ponto que causa o curto-circuito, um técnico mede as resistências entre as extremidades P e Q. Então ele mediu a resistência desse lado, né? E viu que dava 20 ohms. E entre as extremidades R e S, ele foi medir agora do outro lado e viu que dava 80 ohms. Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância das extremidades P e Q até o ponto que causa o curto-circuito é de quanto? Então, vê só, vamos para outra página que é melhor. Ó, então, tem o fio aí, né? Vou só representar aqui. Eu digo aqui mesmo, então tá aqui. Tem uma parte do fio em cima, uma parte do fio embaixo, né? Estou fazendo separado, mas como esse fio entrou em curto, é porque eles se tocaram, né? Então, eu estou fazendo essa distância aqui só para a gente ter uma noção. Então, aqui é P, P e Q, né? É isso? E do outro lado RS. Isso. Essa parte de cima é P, essa aqui é Q, aqui é R, aqui é S. Né? Aí ele diz que em algum ponto esses fios se tocaram. Então, digamos que esses fios ficaram ligados aqui, né? Em algum ponto aconteceu o curto. Tá? Os fios se tocaram, entrou em curto. Ele quer saber qual é a distância, a pergunta dele é qual é a distância das extremidades P e Q até o ponto do curto-circuito. Vamos fazer o seguinte, vou chamar essa distância aqui de x. Tá? Então, nosso objetivo aqui é calcular x. Olha o que foi que ele fez. Ele pegou um equipamento, sei lá, um multímetro, né? Para calcular a resistência. Então, ele pegou, ligou aqui esses dois pontos, botou lá o equipamento aqui, né? Ligou os dois fios e mediu a resistência. Ele viu que a resistência aqui valia 20 ohms. Tá? E aí, se você observar, ó, a gente tem agora um fio aqui, ó, desse lado. Um fio de comprimento x com resistência 20 ohms. Do outro lado, ele fez a mesma coisa. Ele ligou aqui, botou o aparelho, o multímetro lá e viu que dava 80 ohms. Tá? E aí, ó, se você observar, ele fechou aqui até o ponto do curto, que estava ligado já, né? Formou um novo pedaço de fio. Chamei aqui de x, vou chamar aqui de y. Tá? Aí o detalhe é o seguinte, ó, se a gente observar, o fio ele dista em 5 km. Então, eu posso dizer aqui, ó, que se eu chamar o comprimento x mais o comprimento y,
vai dar 5, tá? Se o fio tem 5, vai ser aqui. Então, ó, na primeira parte do fio, do PQ, né? O que é que a gente sabe? Sabe que o comprimento vale X, vale que a resistência vale 20. Do lado RS, a gente sabe que o comprimento vale Y e que a resistência vale 80. Outra coisa importante, ó, o fio, esses dois fios, né, que ficaram separados agora, né, eles são feitos do mesmo material. Então, a resistividade de um lado tem que ser igual à resistividade do outro. É o mesmo material. Era o mesmo fio, né? É o mesmo fio, ele só teve um curto aí no meio. E eles têm a mesma área, né? É o mesmo fio, né? Só que está separado em duas partes, mas eles têm a mesma área. Então, ρ e área é igual para os dois lados. Então, o que a gente vai fazer depois das informações? Vai aplicar a segunda lei de Ohm para a extremidade PQ e aplicar a segunda lei de Ohm para a parte RS. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, para a parte PQ, R é igual a ρ L sobre A. O R para esse lado vale 20. O ρ sobre A é igual para os dois lados, então eu vou deixar isolado, né? Não vou mexer. E o comprimento, nesse caso, vale x. O x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica 20 sobre x igual a ρ sobre A. Então está aqui a expressão que eu achei para o PQ, né? Se a gente fizer agora para o RS, ρ é igual a R é igual a ρ L sobre A. O R vale 80 para esse lado do fio. Ρ sobre A a gente deixa. E o comprimento vale Y. Então o Y está multiplicando para dividindo. Então fica 80 sobre Y igual a ρ sobre A. Bom? Então é o seguinte, ó. Ρ sobre A é igual a 20 sobre X. E ρ sobre A é igual a 80 sobre Y. Então eu posso igualar os dois, né? Então 20 sobre X é igual a 80 sobre Y, não é isso? Isso. Pronto. Fazendo meio pelos extremos, a gente tem 20y igual a 80x, né? Então, y vai ser igual a 80x, o 20 passa dividindo, então corta 0 com 0, 8 por 2, y igual a 4x. A gente agora joga aqui, ó, x mais y igual a 5, x mais y igual a 5, então fica x mais, quem é y? 4x igual a 5. X mais 4x, 5x igual a 5. Então, x igual a 1. Como a medida lá do fio está em quilômetros, 1 quilômetro. Tá? A gente quer o x. Se ele pedisse a distância da RS, a gente teria que achar o y, né? Mas como ele pediu a distância de P até Q, então a resposta aqui seria 1 quilômetro. Ok, gente? Então tá aí nossos exercícios. Acho que acabou. Nosso exercício sobre a leis de Ohm. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.